K-pop. É o K de Korean, é isso, né? Korean e pop de pop, é isso. Vamos falar hoje desse fenômeno mundial que é o tal do K-pop. Depois do... Não é comercial, é do que? Vinheta. Taca a vinheta. Bora nessa, tá começando mais um Neuroticast. É o som de AC/DC, não sei se tá dando pra ouvir, mas... De novo, as coisas acontecem aqui, o barulho é sempre, né, presente. Você, como uma professora de dança, de K-pop aqui da casa do hip hop, sabe que o barulho, ele tá sempre presente aqui dentro. Estamos hoje com ela, Camille. Ele se apresente, por favor, pra galera que não te conhece. Oi, meu nome é Camille Schmidt. Eu tenho 22 anos e eu sou atual professora de K-pop daqui da casa do hip hop. Também sou mentora de um grupo K-cover daqui da casa que fez 1 ano atualmente. E trabalho com vários freelancers, gosto muito de arte em geral, então vídeos, edição, teatro, já fiz um monte também, então desenho, pintura, gosto muito de arte como um todo. Massa, 22 anos, Camille? 22. Aê, meu. Obrigado, irmão. Puta, mano, 22 anos, 22. É pouco tempo, mas da onde veio esse lugar do K-pop na sua vida? Quando que começou? Tipo, por que K-pop, entendeu? Olha, em 2018, em julho de 2018, eu tava passando por um momento muito difícil na minha vida. E eu tava bem no fundo do poço mesmo. Aí, de repente, surgiu uma galera que gostava de K-pop e eu nem sabia o que era na época. Aonde essa galera surgiu? No Sesc. No Sesc. No Sesc. O Sesc era o ponto de encontro da galera do K-pop. Eu vi aquelas pessoas dançando. O Sesc em Piracicaba era o ponto de encontro da galera de K-pop. Era. Tá. E você via lá o palco da quadra de dentro lotado de gente, era muita gente mesmo. E me apresentaram numa aula de dança, eu fiquei sabendo que tinha, e eu tava tão mal na época que eu falei, eu não sei o que é, mas vamos. E eu me encontrei ali, me apaixonei na dança, de fazer as aulas, de estar ali junto com as pessoas, e desde então eu nunca parei. Eu sempre fui em muitos eventos, em Piracicaba, Americana, Campinas, Ribeirão Preto. E fui só me enfiando, eu não conhecia nada, mas eu fui me enfiando e fui tem aprendendo. Um universo de eventos de K-pop acontecendo, é isso? Tem. Mas pera, vamos centralizar. K-pop para idosos. Nós aqui, outra geração, que não sabemos o que é esse fenômeno. Porque assim, pra mim eu olho e falo, tá, tô atento. Eu tô entendendo que o K-pop hoje é um fenômeno. Tô entendendo que o K-pop, acho que todo mundo que tem um jovem em casa sabe que é isso. É o grande hype do momento. Mas o que é o K-pop? É música pop coreana. Ponto. Música pop coreana. Isso. E como que isso veio vindo? Você tem noção do... Como que surgiu isso no Brasil especificamente? Tipo, os caras estavam lá e aí de repente a gente começou a gostar de pop coreano. Olha, eu acho que as portas começaram a se abrir mundialmente a partir de 2 grupos principais, que foram o BTS, o famoso BTS, e o Blackpink. É muito raro pessoas que não conheçam atualmente. BTS e Blackpink. Sim. Esses são os 2 grupos que foram os desbravadores da coisa. Exato, foram abrindo as portas assim e foi ficando cada vez mais famoso. Eu acredito que a partir de 2016, 2017 já começou a ter uma galera que gostava de K-pop, mas em 2018 ainda era meio esquisito, sabe? Eu via as pessoas na rua e as pessoas perguntando o que era, os pais perguntando o que era, e você fala assim, falavam que os coreanos lá não sabiam muito diferenciar se era chinês, se era japonês, coreano. Só sabiam que estavam existindo e estava todo mundo chegando pra cá. Mas e aí, essa é a minha curiosidade, assim. O porquê, pra você, o K-pop é esse fenômeno hoje, entre os jovens? Nossa, tem muitos motivos. Assim, a partir do K-pop, a gente consegue trabalhar... Eu, principalmente, vejo como uma forma de trabalhar internamente para externamente o próprio indivíduo, o próprio ser humano. E isso é muito legal, porque no K-pop a gente tem os conceitos. A gente tem conceitos divertidos, conceitos engraçados, tem conceitos mais fortes, mais leves, calmos, então tem conceito de tudo, assim. E neles é como se você conseguisse desbravar, assim, explorar cada conceito em você mesmo. Então você pode explorar vários conceitos, pode
dançar vários conceitos e é como se fosse um quebra-cabeça se montando assim. Para mim, eu imagino essa imagem de como se fosse esse quebra-cabeça se montando, da pessoa se encontrando e vendo o que ela gosta, o que ela não gosta, o que ela pode dançar, e como que ela pode passar dos limites dela no sentido de o que eu sou capaz de fazer e como que eu posso ser capaz de fazer e alcançar alguma coisa que atualmente eu não tenho, ou eu não consigo. Entendi. Habilidade de dança e afim. Aí a gente tá falando já especificamente da dança, né? Assim, aí você falou dos conceitos. O que a dança de K-pop tem de diferente de outras danças urbanas, por exemplo? Nas danças urbanas a gente tem muita base, né? Principalmente no hip hop, que é o que eu mais estou estudando agora, a gente tem muita base. E é uma coisa que, assim, no K-pop, as pessoas que, no caso, só vêm do K-pop, não vêm com base pronta, não vêm com treino de dança de base. Quando você fala base pra gente aqui, né, que o Marcelo também é um especialistíssimo em dança, deve saber o que é base, né? Quando você fala base, o que é? Assim, são movimentos já que já são pré-definidos? Tem os steps são passos que desde 1973, 80 foram definidos, pré-definidos, no Bronx, em Nova York, no hip hop no caso. Então, depois passou para o Brasil e teve toda essa disseminação. Então os steps são esses passos já... São os passos definidos com nomes, eles têm nomes específicos e são passos específicos. Entendi. Mas que, como um todo, eles fazem parte de algo muito necessário para você ter versatilidade e flexibilidade na dança. Então, quanto mais base, ou seja, quanto mais conhecimento você tem e treino técnico, maior é a sua habilidade, capacidade de explorar outros conceitos de dança e ter uma base mais firme. Porque no K-pop é só coreografia. Ah, entendi. E aí, então, o hip hop, ele vive de base... Enquanto no K-pop é coreografia. Essa é uma diferença já marcada. Todas as outras danças urbanas, outras danças têm a questão de base e o K-pop em si tem a questão de coreografia. Então as pessoas que gostam, vêm do K-pop, vêm só de coreografia. Eu vim só de coreografia. Então foi essa entrada de porta para, comecei no K-pop, mas... O que eu faço a partir daqui? Porque eu quero melhorar, o que eu posso fazer? Então eu tive que entrar em outros estilos de dança para conseguir ter mais base para dançar o que eu gosto, que é o K-pop. Entendi. E você falou de um lance ali que é legal, que é o K-pop. Hoje, você vê o K-pop como esse lugar de trabalhar também o indivíduo. Sim. E a gente tá dentro da casa do hip hop. Sim. E o hip hop é esse caminho, assim, né? O caminho do 4 elementos, mas que surge o quinto, que é a consciência, que é esse lugar de trabalhar o indivíduo, né? E essa expansão da consciência e tudo mais. Exato. Por isso, caso do hip hop e K-pop combinam? Eu acredito que sim. E qual que é esse caminho que você vê, então, de aproximação do que o hip hop tem como filosofia e o K-pop hoje surgindo como esse movimento aí entre os jovens? Eu acho que isso entra um pouco na questão geracional, porque a gente tem uma geração atual que tem muitos jovens com ansiedade, depressão. É uma geração que a mim parece mais doente, assim. E isso de ficar em casa, de ficar só na tela, só no celular, um monte de agravantes, assim. E quando o K-pop, pra mim, ele veio como uma forma de libertação para essas pessoas que estão dentro de casa e como pra mim também foi. Então, acho que por tantas pessoas quererem encontrar caminhos de saúde, mais estabilidade emocional, psicológica, então ter a Casa do Hip Hop como porta aberta e como projeto social 100% gratuito é uma coisa a ser muito valorizada aqui em Piracicaba em si, porque é um projeto muito lindo, eu considero muito lindo. Poder conversar com eles, trabalhar essas questões com eles durante as aulas e eu não gosto de tratar só sobre coreografia, sabe? Eu tento pegar de tudo um pouco, dali, daqui, tudo que eu puder pegar e aprender, eu vou trazer para cá. Então, é mais ou menos isso, assim, essa combinação de trazer essa parte cultural, essa parte de mais prática de dança, mas também entender que lá fora acontece o que acontece aqui dentro, o que dentro acontece lá fora. E de que eles podem se encontrar como pessoas, como indivíduos, a partir da dança, a partir da arte. Perfeito. Eu acho muito que o hip hop
E assim, lógico, a Coreia teve um planejamento político em cima de cultura, de educação. Pra quem não sabe, procure sobre isso. É um projeto de reconstrução de um país que sofreu muita coisa durante guerras, né? E aí tem essa reconstrução pela cultura. E assim como os Estados Unidos, né? Teve essa colonização em outros países pelo cinema, pela cultura, pela dança, pela arte, que não é também por acaso que o hip hop chegou até a gente, né, em determinados momentos. O K-pop também é essa parte dessa exportação da Coreia, dessa parte cultural deles, assim. Isso é muito interessante. Agora, o que eu ainda não entendi, eu queria que você tentasse realmente me explicar o jovem hoje, de 15 anos, por que ele tá tão viciado na coisa do coreano? Porque a gente também tem essa coisa dos doramas e tudo mais. E aí eu não sei se é isso, tá? Mas eu tenho uma teoria muito louca que esses jovens falaram pras vó, os coreanos, mano, são muito massa. E aí o dorama virou um sucesso. Se você tem uma avó, você sabe que ela tá assistindo dorama hoje também. Então assim, que lugar maluco é esse que a gente tá indo? E como você vê isso sei lá, pros próximos 5, 10 anos, assim? Nossa. Você acha que a tendência é a gente realmente entrar de vez nesse universo coreano aqui no Brasil? Ou você acha que a tendência é diminuir um pouco esse espaço? Nossa, tem tanta coisa que eu nem sei por onde começo. Nossa, Quando o K-pop veio, como você disse, foi uma bagagem, assim. Veio tudo junto, tudo misturado, no sentido de quanto conteúdo. Então tem os doramas, tem o K-pop, então tem a música. Então já entra na parte de dança, já entra na parte de entretenimento, já entra na parte de até de saúde, porque até, por exemplo, a saúde da pele, do corpo, mental, psicológica, também veio muito de lá. Então tem muitas pessoas, e muitas pessoas mesmo, que tem, por exemplo, o sonho de estudar lá. Tem uma academia de dança chamada One Million. Ela é muito famosa. Assim, acho que é um dos maiores sonhos que eu vejo da galera querendo ir fazer aulas lá, porque muitos dançarinos idols fizeram aulas lá. Coreógrafos. Dançarinos idols. Defina dançarinos idols. Dançarinos e idols. Porque tem os dançarinos dos idols, que trabalham pra eles. Dos idols. Dos idols. E os idols são... Que também treinaram lá. Tá. E fizeram o próprio treinamento deles lá. Em várias academias, né? Mas... Pra mim foi um combo. Eu acho que a Coreia em si, o governo também conseguiu juntar muito bem todas essas peças, porque a partir do Blackpink e do BTS foi tão natural, foi discernimento tão natural que já é uma parte cultural daqui também. De São Paulo, principalmente, que tem muita gente, né? Da colonização e tudo mais. Mas eu não sei se eu consigo responder todas as perguntas. Não, tá assim. ótimo. Mas tava faltando, você acha, que um movimento assim pra essa geração? Sim. Acho que as outras, né? Tivemos o hip hop. A gente teve, sei lá, né? O emo em determinado momento, também em Piracicaba, pra quem viveu uma época, tava ali no canto e era meio... Ninguém tava entendendo o que tava acontecendo e tal. Mas me parece realmente que o K-pop tá mais nesse caminho do hip hop, assim. Que é um caminho cultural que abrange um universo de coisas, inclusive, e que dá essa potência também, até por onde ele vem, de um lugar que hoje pensa muito em educação e cultura. Bom, estamos mudando, a Coreia também está passando por algumas coisas ali que não tá interessante de novo, assim. Mas acho que é interessante a gente também, como brasileiro, pensar na importância de se investir em cultura e educação, não só como base para o nosso país, mas também como exportação do nosso país, né? Pô, os caras ganharam Oscar, os caras estão em todos... Dominam o Netflix hoje com o dorama e domina a área musical com o K-pop. Gente, e é um país assim, desse tamanho, sabe? Tipo, o que tá acontecendo? A gente tem que olhar para isso. A gente tem que saber o que tá acontecendo. Um detalhe importante comentar que, assim, tem a questão do hip hop, mas como o K-pop é sobre coreografia, assim, a dança em si é coreografia, tudo coreografado, não tem só hip hop. É como se fossem vários estilos de dança. Wacking, voguing, até popping, crumping. Tem um monte de estilos de dança que fazem parte das coreografias. Mas isso depende muito de quem está coreografando. Mas é muito, muito comum ver steps
bem específicos, assim, pontuais nas coreografias e nas Perfeito. músicas. E quando eu falo nesse lugar do hip hop, não é nem o lugar da dança especificamente, mas é o lugar de movimento. Sim. Me sim. parece que é um movimento e Sim. não só um estilo musical, mas me parece mais esse caminho também de uma cultura, de um movimento que a gente está consumindo e que está se conectando com o jovem de alguma forma. Acho que sei lá, dos últimos anos talvez um dos mais potentes. Mas já que é K-pop para idosos, por onde eu começo? Quero gostar, Camille, quero gostar de K-pop. Pra onde eu vou? Pra onde você vai? Nossa, tem tantas opções. Eu acho que começar, assim, a escutar K-pop, você quer? Quero entrar, não quero começar a gostar de K-pop, o que eu faço? Procurar grupos BTS, Blackpink. Eu acho que a partir desses dois você encontra todos. Esses dois são o pai da coisa. Eu tenho que ir pro BTS e Blackpink. Vamos fazer um top 5. Olhando ali, top 5, quais são os 5 principais grupos Achei polêmico. de K-pop? Vamos lá, vai. Ai, Top 5 do K-pop. do K-pop em si? Do K-pop em si. Nossa, aí me pega. Olhando, não, vamos lá. Tem que se comprometer um pouquinho aqui. Oh, meu Deus. Isso é muito difícil. Pegou, assim, num ponto. Vai, vamos. Você consegue. Quais são os 5 principais que eu tenho que começar a prestar atenção e falar, esses são os caras? Tá. Nossa. Não, ela não tá querendo se comprometer. Isso aqui, ó. Tá, calma. Pode pensar? Pode, fica à vontade. São 5. Pode pensar. Não precisa ser em ordem, vai, pra facilitar. Ah, Sem melhor, ordem. tá melhor. Os 5. BTS, Blackpink. Eu tenho que falar dos mais antigos, não tem jeito. Desculpa a geração nova. GOT7, Seventeen e Mamamoo. Boa. O que eu mais gostei é desculpa a geração nova. Porque já temos outras gerações de K-pop. Vocês não estão entendendo. A gente tem 6 gerações já. 6? 6, estamos na 6. Na sexta Mas vocês geração. estão trocando de geração cada um ano, galera. Que isso aí? 6 gerações. Tá Galera, na sexta. Mas e aí? E como é que é esse negócio? A gente que tá aqui em Piracicaba, eu fiquei sabendo que teve um show e eu não fiquei sabendo antes, tá? Pô, veio um show de uns caras aí, mano, grandão, lotou o negócio. Que isso? Nossa, atualmente é muito interessante isso, porque tem vindo muito show pra cá, muitos grupos coreanos pra cá, e até solistas. E teve até em Piracicaba, ano passado, do NTX. Eles vão vir de novo, inclusive. Pra Piracicaba? Pra Piracicaba. É a primeira vez que tem um grupo coreano que apresenta em Piracicaba. A galera amou mesmo, porque... Nossa, quando que eu ia pensar que Piracicaba, que era um cubículo de gente, assim, ia se tornar um lugar que ia vir um grupo coreano pra cá. Ia ser visto, assim. Cara, mas é isso. Pra quem não tá olhando, parece estranho. Pra quem tá olhando, parece óbvio. Me parece óbvio. A gente tava conversando antes, mas vou falar de novo aqui o que eu falei pra ela. Cara, pra você hoje, você aqui como professora da Casa do Hip Hop, hoje a gente toma conta ali das inscrições. A oficina de K-pop é hoje, nesse semestre, a que mais teve inscrições. Eu tenho 2 priminhas em casa que chegaram e falaram, como é que faz lá pra entrar lá naquele do hip hop? Tá todo mundo falando dessa aula de K-pop da Casa do Hip Hop. Então assim, me parece também, e lógico que muito pelo seu trabalho, mas que o K-pop hoje, ele é não tem outro, sabe? Os outros estão muito abaixo do movimento que o K-pop tem feito com essa geração. Que pra nossa geração aqui, né, dos 35 mais, 30 a mais, não tem esse apelo, não chega. A gente olha e fala, o que tá acontecendo? Agora, quantos anos você tem? 22. Já é a 6ª geração. Ela já é a geração antiga do K-pop, entendeu? Então, porra, é um lugar que me parece óbvio mesmo hoje. Mais do que... Ai, que estranho. Justo. Não, acho que é justo o que tá acontecendo também. A gente tem que ver, sabe? A minha avó tá assistindo dorama todo dia, sabe? É sério? É sério. Pô, vocês têm... Minha esposa dá aula de pilates.
Pilates, você sabe como é, né? 60 a mais são as jovens. 60 a mais. Elas falam de dorama o dia inteiro, velho. É o dia inteiro falando de dorama. Muito bom. Porra, é isso. Esse é o mundo que a gente tá vivendo. Não é? Sim. Mas muito massa. Mas e aí, me conta um pouco da oficina em si. Da oficina? Por que a oficina sua hoje, a galera lá de fora tá falando, eu queria vir pra fazer aqui com ela? Nossa. Eu comecei a dar aula aqui, eu acho que foi do meio pro final de 2021. Porque eu não comecei sozinha. O Ali... 2021? É. 18 anos. É. O Ali já dava aulas aqui, inclusive ele dava aulas no centro, que é o atual professor de danças urbanas daqui, né? E eu tive aulas com ele, eu participei daqui. E de repente me veio o convite, você não quer dar aula aqui? Eu dar aula aqui? Ah, vamos, né? Fazer o quê? Nunca pensei nisso, mas... vamos, bora. E fui eu, né? E não parei mais. Não parei mesmo. Aí começaram com aulas individuais, a galera me chamando pra... Você dá aula particular? Eu ficava... Olha, eu não dou, mas eu posso estar dando. E foi. Mas eu acho que da parte da casa em si, eu vou agregar parte pela minha curiosidade enorme pelo K-pop, pela dança, pela parte do ser humano em si, que eu quero fazer psicologia. E eu acho que eu fui estudando muito para ver várias formas de conseguir agregar mais para casa, agregar mais para os alunos, de fazer algo diferente. E como eu falei, eu nunca gostei de pegar só a coreografia, de trazer só a dança e que eles tenham essa experiência e voltem para casa e acabou, semana que vem tem mais. Mas de fazer dessas aulas algo em que eles possam realmente enxergar como crescimento, de trazer conteúdo de dança, de arte, do ser humano e ajudar eles de alguma forma a encontrar esse abrigo, essa casa e falar, nossa, aqui que eu posso me expressar, aqui que eu posso ficar, ser quem eu ser quem eu sou e simplesmente aproveitar esse momento, porque a gente ainda vive numa sociedade que é muito julgadora, né? E trocar esse julgamento pela curiosidade é muito difícil atualmente. Então, eu quero ser essa referência de eu quero trazer esse abrigo, essa casa, para que as pessoas possam conhecer o trabalho da casa e conhecer não só a arte, mas a si mesmos também. Então, eu acho que esse foi o ponto mais diferencial, assim. Que lindo. E foi o que te faltou naquele momento? Foi. Que você descobriu o K-pop? Eu costumo dizer que todas as coisas que eu trago pra cá foram coisas que não pontual, mas que eu gostaria de ter tido, assim, dessa forma. Eu fiz, acho que só 1 ano e meio de aula mesmo de K-pop, depois eu comecei a ensinar. E foi muito cara a tapa. Eu não sabia o que eu estava fazendo nesse sentido, eu só sabia que eu tinha que ir atrás e estudar, e eu nunca parei de ir em eventos, nunca parei de participar. Eu procurava sempre grupos para ficar me enfiando assim nesse sentido de bora fazer alguma coisa. E também foi aí que surgiu a minha vontade de gravar vídeos e fazer edição, porque quando a gente tem a coreografia ficava a gente tem que pensar então numa forma de levar isso pro público. Como que a gente faz? Aí eu fiquei também, procurei câmera, estudei gravação, fiquei 2 anos. Pode passar. Fiquei, acho que 2 anos tendo uma mentoria com o professor da minha escola, porque de onde eu vim na minha escola é uma escola muito artística. É mais ser humano mesmo, não era conteudista. Então tudo que eu também aprendi na minha escola, eu levava pra cá. E a gente começou a gravar vídeos, a realmente gravar e editar e a postar no YouTube como conteúdo mesmo, como se fosse videoclipe. E o K-pop foi me desdobrando de tais formas que, nossa, eu não sei onde eu estaria hoje se não fosse isso, sabe? Foi realmente, foi abrir uma folha e descobrir que tinha mais 50 embaixo. Lindo. Eu acho que é isso. É por isso que ele é um movimento, me parece. É uma cultura que está se formando muito mais. E a arte ele não também tem um ponto final. Exato.
Acho que é isso. Acho que... E bonito o que você falou ali do trocar o julgamento pela curiosidade. Muito bonito, assim. E parabéns pelo trabalho. Obrigada. Acho que vocês têm um canhão na mão. E eu sei que vocês estão usando da melhor forma possível e eu sei que isso é uma revolução que vocês estão fazendo aqui dentro, assim. Parabéns. Parabéns por ser também um pouco desse peso do futuro da casa. Acho que vocês hoje, tá muito claro que o movimento que vocês fazem aqui de sábado, quem sabe sábado tem várias oficinas de dança, mas é o dia que as coisas acontecem e aqui tá sempre lotado e várias coisas que vocês fazem junto. Então, assim, parabéns mesmo que vocês têm feito um trabalho incrível. Só pra gente terminar, dá pra viver de K-pop no Brasil? Nossa! Dá. Olha, dá, mas depende do local, eu acredito, pelo menos. Porque, por exemplo, aqui ainda é muito difícil. Agora, Campinas, São Paulo, já é um pouco mais fácil porque eles estão mais estruturados, assim, de certa forma. São Paulo é como se fosse um núcleo, assim, sabe? Entendi. Eu, assim, viver de... tem que estar muito lá em cima, porque é contato, é participar de eventos, é realmente uma questão mais de achar as pessoas certas para encontrar o trabalho para realizar. Perfeito. Mas eu não tive essa experiência ainda, eu não conheço pessoas, eu não vou muito para São Paulo, então eu não conheço tantas pessoas, eu conheço pessoas, mas não tantas, que vivem do K-pop, mas de dança sim. Aí sim, aí dança Aí sim. já você conhece mais gente. Já. E aqui é Neuroticast, então a gente debate as nossas noias e neuroses sobre as coisas. Qual é a sua principal noia hoje sobre K-pop, assim? O que é o que ainda você tem uma dúvida, assim, colocada? Alguma coisa que ainda te tira o sono? Qual que é a sua principal noia em cima do K-pop? Nossa, não sei se eu tenho uma do K-pop, mas eu sempre tenho do K-pop pras aulas, né? É infinito, assim, não tem um fim. Sempre que acaba um conteúdo, eu fico, cadê o próximo? E o próximo? Eu não sei se eu tenho uma noia, assim. Acho que foi lá no começo mesmo. Agora é uma inquietação. Não, agora tá mais como um estilo de vida, assim. Tá tão natural, sabe? Mas... acho que se eu for colocar alguma coisa, seria a questão de empresas contratarem tantos menores de idade para trabalhar. 11, 10 anos de idade. Acho que essa é a maior questão que eu tenho. Com o que, especificamente? Tem... Nossa, é meio polêmico, né? Mas tem um grupo muito famoso chamado New Jeans que está passando por muitas dificuldades contratuais da empresa mesmo em relação a questões de trabalho infantil. Os grupos de K-pop tem muitas crianças de 10, 11 anos. Isso sempre é um problema, né? Assim, historicamente, a gente tem grupos que passaram por... Acho que nessa visão é mais a questão de como a empresa usa deles e de como eles não têm essa proteção infantil, assim, no sentido de prevalecer a juventude deles. E muitos perdem muitos anos, passa a juventude inteira só estudando, se preparando para ser um idol. E tem criança que nem debuta também, tem idol que nem debuta. Mesmo 6, 7 anos se preparando, se dedicando a 12 horas por dia. Então é uma coisa muito pesada, assim. Atualmente está sendo mais visto essa questão, mas ainda é uma questão muito forte na Coreia. Eu acho que tem um documentário, né? Que eu vi na Netflix um documentário sobre isso, que essa galera dessas primeiras gerações já estão colocando um pouco mais a luz nesse tema, porque sofreram com isso, assim, né? De certa forma. Interessante, acho que fica também, como tudo, né? Assim, se tá vindo uma cultura, uma educação e a gente tá consumindo ela, logo vem também esse lugar, né? Assim, as crianças trampando, não tem a infância como a gente vê aqui dessa outra forma, e acho que é um perigo e é uma atenção que tem que ter pra gente também não cair em erros e só pelo menos tentar aproveitar dos acertos da coisa, né? Muito bom, Camille.
muito obrigado por ter topado, viu? Eu que agradeço O tema convite. pra mim, era uma curiosidade muito grande mesmo. E muito, assim, de novo, parabéns pelo trabalho. Vocês têm um canhão na mão. E eu sei que vocês vão usar da melhor forma possível. Iremos Parabéns. sim. Quer dar uns Obrigada. recados finais para os amantes de K-Pops e novos futuros amantes que, assim como eu vou escutar Blackpink e BTS hoje à noite? Antes de dormir. É. Eu acho que agradecer o convite e dizer e comentar que aqui na casa a gente tem muitas aulas de dança todos os sábados. Então, convidá-los a participar, a conhecer a casa, o trabalho da casa, não só com dança, mas tem muitas oficinas que acontecem durante a semana. Então, seja muito convidado, assim, bem abraçado, para conhecer o local, conhecer as pessoas daqui da casa, fazer uma aula experimental também. Tem 2 turmas atuais aqui na casa, que são minhas de K-pop, das 10 às 11h30 e das 11h30 a 1h. E depois tem danças urbanas, iniciante, avançado, tem voguing, então tem muita coisa boa e totalmente gratuito. Então aproveitem. Muito Mesmo. bom, para se inscrever, casuhiphop.com.br, tá lá, tem as oficinas, tem as atividades, tudo que a gente faz. A Rádio Pauliceia, que tá no ar, então já deixar esse recado, a Rádio Pauliceia está de volta, depois de um grande sucesso dos anos 90, a Rádio Pauliceia está de volta, 24 horas, como web rádio agora, estamos voltando, salve Joel. Obrigado mesmo, até a próxima. Como é que dá o tchau coreano? Não sabe? Ela não sabe dar o tchau coreano. Como assim? Não, mas como é que fala?